Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado por estar com a gente aqui. Hoje, eu e o Marcos temos a alegria de receber um convidado especial, uma pessoa que a gente trabalha no dia a dia, no nosso trabalho enquanto conselheiro, e uma excelente técnica, uma excelente pessoa humana e detém esse conhecimento da área social, de muitos anos de estrada, trabalhando com famílias, na assistência social. Então, hoje, nós temos essa convidada especial, Kátia Aires. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite, a generosidade de vocês, a oportunidade de fazer essa troca, essa interação com quem estiver nos ouvindo, de aprender um pouco mais. Enfim, eu gostaria de rapidamente me apresentar. Eu me chamo Kátia Aires, sou assistente social da Prefeitura de Santos. Ingressei na Prefeitura no ano de 94 em outra função. Trabalhei 8 anos como guarda municipal, passei por um processo de readaptação funcional, fui bem acolhida pelos profissionais da Secretaria de Saúde na época, minha coordenadora Thelma Freire, médica. Em seguida trabalhei também com a Maria José Muglia, também aposentada no atual CCDI, antigo CRT. Trabalhei também como apoio administrativo no Gabinete de Saúde Mental. Nesse percurso fui incentivada por essas e outras pessoas. Eu não tenho como enumerar que são tantas, graças a Deus eu fui bem incentivada por muitas pessoas e fiz a faculdade de serviço social já com a perspectiva de permanecer servidora pública. Acredito que nasci com essa vocação. Sou grata à Prefeitura de Santos, aos meus gestores, aos do passado, aos do presente, pela oportunidade, por tudo, porque tudo que eu tenho, eu devo, claro, ao meu empenho, às oportunidades e ao fato de ser servidora pública municipal, a cidade que eu amo e que eu pretendo permanecer até enquanto Deus permitir. Tá certo, Kátia. Então, seja bem-vinda ao nosso podcast, Pode Falar, né? E hoje nós estamos aí com um tema, né, para falar sobre o direito de convivência, né, e de famílias, né? Então, nada mais aí propício do que termos a Kátia Aires, que é uma pessoa maravilhosa, que desenvolve um trabalho fantástico aí dentro da rede de proteção e que vai estar nos ensinando e muito no dia de hoje. E você que está aí conosco acompanhando essa live, pode fazer aí a sua pergunta, pode participar, e nós aqui vamos estar lendo e vamos estar aí respondendo a pergunta de vocês, ok? Isso aí. E dúvidas, perguntas, contribuição, toda contribuição é muito bem-vinda, fica à vontade para colocar nos comentários. E Kátia, então vamos começar assim, bem já do principal, do básico, né, que como se define o direito da comunidade e da família? Então, eu voltando um pouquinho na minha apresentação, na atualidade, quando eu ingressei na Prefeitura de Santos como assistente social, eu fui trabalhar no CREAS, que é um centro de referência de assistência social. Ele está localizado na média complexidade, dentro da Política Nacional de Assistência. Em seguida, há 3 anos atrás, eu iniciei meu trabalho na CEACOL-CA, que é um serviço que foi criado no ano de 94, devido a uma demanda do município para proteger, acolher, encaminhar crianças e adolescentes em situação de risco social ou pessoal. Hoje, quando a gente fala de proteção à criança e ao adolescente, a gente precisa considerar algumas mudanças que aconteceram na sociedade. A principal delas que eu quero trazer é a própria Constituição de 88, que traz para a sociedade brasileira um outro paradigma no sentido de cuidado e aí que assegura os cuidados básicos, né, à família e assim e atribui ao Estado a corresponsabilidade por esse funcionamento adequado da família, a família como uma instância de proteção e o Estado como corresponsável. Então, quando a gente pensa
em ofertar cuidado e proteção, a primeira coisa que nós precisamos pensar é quem é essa família, qual é o território que ela vive, quais são os serviços que existem e que ela precisa acessar ou que ela acessa, com os quais eu posso, de repente, compartilhar, trocar informações, dialogar, para criar melhores estratégias. Por quê? A assistência social enquanto política e os serviços da assistência que atendem famílias e que, claro, os seus membros, crianças, adolescentes e etc., esses serviços, eles precisam dialogar. E aí a assistência social, ela tem uma finalidade, é uma política não contributiva para quem dela necessitar, seja por uma situação de risco econômico ou de risco social. Quando eu penso em proteção, eu não posso desconectar essa proteção de outras políticas, porque a saúde tem lá a sua função, a educação tem a sua função, então eu preciso olhar para essa família, compreender quem é essa família, qual é o território, e aí eu sempre digo, não dá para olhar só as fragilidades, porque mesmo as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, elas têm potencialidades, que o nosso grande desafio é conseguir enxergar, no meio de tantas dificuldades, um ponto de partida para iniciar um fortalecimento, para que eles compreendam a importância dos serviços, como acessar os serviços. E eu, assim, como assistente social, nós como membros, né, do sistema de garantia de direitos, que vocês também são, nós temos que ter esse olhar de que somos facilitadores do acesso. Então, para que nós possamos facilitar o acesso, nós temos as normativas. E aí, assim, não dá para nós ficarmos na onipotência de entender ou de achar que uma única política, seja da assistência, seja de saúde, seja de educação, vai dar conta da complexidade que está posta para garantir aquilo que é mínimo para que uma família consiga sobreviver, se organizar e ofertar a proteção às suas crianças e aos seus membros. Como que a gente faz isso? A gente faz isso dialogando em rede, dialogando com a escola, dialogando com o serviço de saúde, dialogando até com uma entidade que é um serviço que não é da administração direta, mas que muitas vezes presta um serviço significativo naquele território, tem um conhecimento da família que às vezes a gente não tem. E aí o grande desafio está em qual é o tempo que eu preciso para efetivar as minhas ações. Qual é o tempo que a família precisa para compreender quais são os recursos que ela tem disponível para acessar e, de fato, essa efetivação do acesso seja por nós, trabalhadores, né, facilitada. E aí, quando se tem um vulnerável, uma criança, um adolescente, que aí, assim, a família, o responsável, surgiu uma situação de ameaça ou de violação de direitos. Um dos nossos serviços, ou o Conselho Tutelar, o Ministério Público, e a gente vai falar uma gama, a própria sociedade, porque o Estatuto da Criança fala que é dever de todos, né? Do Estado, da família, da sociedade. E aí uma criança e um adolescente tem uma situação de risco, eu sempre digo assim, para que esse nosso trabalho aconteça de uma maneira mais eficaz, é preciso que a gente dialogue sempre. E considere o tempo. Por quê? Nós participamos diariamente, cotidianamente, mensalmente, cada política conduz o seu trabalho de aprimoramento de fluxos, de protocolos, de execução de serviços, de reformulação, de reordenamento. Mas enquanto nós discutimos e dialogamos com os pares, a família ela não pode esperar. Nós temos que ter estratégias para fazer as coisas paralelamente. Então, nós vamos aprimorando o trabalho que nós fazemos, mas também temos que ter estratégia para chegar nessa família, para acessar essa família e para garantir o mínimo. E aí eu digo assim, quem é essa família? Essa família, a gente sabe que é muito além do que o modelo de família que a sociedade tradicional, patriarcal. A gente fala assim, uma família ela pode ser formada por um indivíduo, que a gente chama de família unipessoal.
A família ela pode ser formada por um casal homoafetivo, a família pode ser formada por uma avó que de repente perdeu seus filhos e que não tem contato e assume a responsabilidade pela guarda. Então, independente dos arranjos familiares, o nosso olhar precisa ser de cuidado e de proteção. E aí de tentar facilitar o acesso respeitando crença, escolhas, porque nós não estamos lá para fazer com que a família obedeça regras. É muito maior, e isso vai para o adolescente também, é fazer com que eles consigam refletir sobre a sociedade, o território, as dificuldades, quais são as dificuldades estruturais que fragilizaram aquela família. E a gente vem de um período de pandemia, a gente fala o desemprego, a gente fala o medo, a saúde mental fragilizada de toda a sociedade, a insegurança, e aí os desafios postos para os gestores de repente vem uma pandemia que muda tudo e eu tinha um recurso definido para fazer tais ações e agora eu tenho que cuidar de outras questões. E é claro, quando a gente dialoga, conversa e tem como foco o cuidado, fica mais fácil. Sim, tudo bem. E eu quero que você repita a pergunta para agora eu ir diretamente Tá na certo, combinado. resposta. Então, como se define, né, o direito à convivência familiar e comunitária, né? Qual a definição? Então, toda criança e as normativas vigentes aí eu venho com várias, o Estatuto da Criança, né? O Plano Nacional de Proteção referente ao direito à convivência familiar e comunitária. Toda criança ela tem direito a ser criada no seio da sua família natural. Na impossibilidade de permanência na família natural ou na família extensa, após todo um processo de contraditório, no qual a figura do juiz ela é primordial, somente por decisão judicial é possível que uma criança seja colocada em uma família substituta, se assim, após todo um processo, se entender que é a melhor alternativa para garantir o cuidado e a proteção e os direitos. E aí vamos focar no direito à convivência familiar e comunitária, para além da família, o direito de acessar lazer, de acessar esporte, de ter a sua crença religiosa respeitada, de ser respeitada em sua orientação sexual. Então, antes eu também, como técnica, senti essa fragilidade de pensar. A criança, para ela conviver melhor, ela vai ficar em casa e a escola como aquele espaço de convivência, né? Mas a escola é também um espaço de convivência, mas hoje nós sabemos que nós precisamos ampliar o olhar. E aí no âmbito da assistência social, quando a gente tem famílias, nós podemos recorrer aos serviços do território no sentido de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, porque através desse acompanhamento, outras possibilidades de ampliação do repertório social, elas vão surgindo. Por isso a importância do acompanhamento técnico, no caso das famílias que chegam para a gente, na assistência, seja no conselho tutelar, seja, né, toda família que demanda algo da assistência social, a sociedade, de um modo geral, ela já pensa, olha, vai para o serviço da assistência porque precisa de coisas, mas o paradigma, eu tenho isso como um desafio, que o que nós passamos para as famílias de mais importante são aquisições imateriais. A transferência de renda, a inserção no CAD único é importantíssima até para mapear, porque sem a inserção não se consegue fazer as transferências de renda necessárias, mas a transferência de renda, a inserção em benefícios como um aporte, como um suporte com tempo, com um plano, com um acompanhamento, para que a família consiga, com um apoio, com acesso a esse direito, porque não é ajuda, é direito, pensando na corresponsabilidade do Estado, criar com a reflexão, junto com o acompanhamento, com o auxílio da equipe, da rede, uma estratégia de desenvolver, de se fortalecer, de superar as fragilidades, de fortalecer a autonomia, de compreender que ela pode muito mais
do que simplesmente permanecer ali, sendo acompanhada nas suas necessidades básicas. E aí eu entendo que, enquanto a família necessitar, isso precisa ser feito em tempo hábil. Não dá para nós ficarmos discutindo fluxos, discutindo normativas, falando entre nós e as famílias estarem sem o atendimento. E graças a Deus, Santos é uma cidade referência na Baixada Santista. Com certeza. E referência em tudo, referência na área da saúde, referência na área de educação, na área de assistência também. Nós temos, assim, profissionais excelentes. Quando a gente fala, assim, da fragilidade, nós não falamos de fragilidade de pessoas, são fragilidades maiores, que são desafios postos não para o município, mas para a própria política de assistência, que é ter RH adequado, com um contingente, com a demanda que procura, né? Santos tem trabalhado em relação a isso, pelo menos na proteção especial. Eu acompanhei de perto o trabalho da antiga coordenadora, a preocupação em ter um número correto, assim, a dizer na casa de passagem, né? O número proporcional de educadores com equipe técnica. No serviço que eu trabalho agora, graças a Deus, nós temos 2 psicólogas, tem eu como assistente social e tem a Carolina, 2 assistentes sociais. Então nós percebemos, Santos tem investido em reordenamento, o reordenamento de serviços de acolhimento, ele aconteceu. Então todas essas medidas, elas têm como finalidade o quê? Aprimorar o trabalho realizado, aprimorar a oferta do trabalho. E qual é o foco? A própria política diz, a centralidade na família. Você não faz nada se você não conhecer aquela família, não conhecer aquela realidade, não respeitar as suas crenças, não respeitar as suas escolhas, não respeitar a sua autonomia. E aí, o que significa respeitar a autonomia? A família não quer, a criança não quer, não. Talvez eles estejam por alguma razão resistentes, mas o trabalho técnico é de sensibilização, é de tentar demonstrar que existe, assim, colaborar para a ampliação do olhar, através do vínculo. O vínculo é um facilitador do acompanhamento. A gente consegue uma aproximação e um resultado melhor. E aí o vínculo também precisa existir profissionalmente, no sentido de que a rede responsável por aquele acompanhamento dialogue. Nós falávamos disso agora há pouco, né? É importante porque a rede intersetorial, ela é formada por várias políticas. A família, quando ela vem no serviço de assistência e que ela é encaminhada para o serviço de saúde, precisa haver um diálogo. Quando uma criança que está num serviço de assistência de acolhimento, a exemplo, né, casa de passagem, ela é inserida na escola para garantir o direito à educação, nós temos que ter um cuidado com essa criança de preparação, de acolhida. E nós também temos que sensibilizar a equipe da escola para que tenha esse olhar cuidadoso também. Porque se nós não conversarmos, não alinharmos e não construirmos estratégias em rede, o que acontece? A família fica perdida. A família fica sem saber o que fazer. É como se fosse uma criança onde o pai e a mãe, cada um dá uma orientação, e a criança aí não sabe o que faz. Muito bem. Gente, só fazendo um intervalo breve, estamos hoje aí com essa alegria de ter essa técnica, a Kátia Aires, que trabalha na assistência social de 19 anos. Não, 29. 29, mais 10. Não, 12 na assistência, quase 11 na assistência, 29 na prefeitura municipal. Todo, né? Isso. Muito bem, então é uma alegria para a gente. A Kátia está trazendo aqui esses conceitos importantes, né, do direito à convivência familiar e comunitária, e partilhando aqui os desafios que tem você, né, na lida com as famílias. É uma técnica que atua aí diretamente na política da assistência social na área do acolhimento. Então, esse serviço que é importante para a proteção das crianças e adolescentes. E você pode contribuir, coloque suas dúvidas, coloque perguntas. A Sandra Franco, que foi aí conselheira tutelar aqui em Santos também, né? Tá mandando boa noite a todos nós, tá bom?
E você falou, Kátia, do vínculo, né, da rede, né, de proteção com essas famílias, tem que criar esse vínculo, né, essa acolhida, como ela se dá à família? Porque às vezes tem famílias ou familiares que às vezes, né, tem um certo receio, pode ter alguma situação que ela, né, fique ali achando que não, poxa vida, e como é que você trabalha esse vínculo, né, essa confiança? Então, o vínculo, primeiro que a política de assistência, ela tem ali como uma das seguranças, a segurança de acolhida. Independente do local onde se trabalhe, eu acho que a acolhida ela é algo que ela é sempre um facilitador, né? E aí quando você olha, tecnicamente, aí eu vou entrar um pouco na questão técnica, é, o conhecimento das normativas, a compreensão de família com olhar ampliado, a compreensão das dificuldades estruturais que perpassam o nosso país, desde o formato de colonização, toda a história do negro na sociedade, como aconteceram todas essas coisas, tudo isso faz com que a gente consiga olhar a família e principalmente pensar, bom, eu preciso ouvir, escutar. E aí é escutar com sensibilidade. É escutar como quem compreende que aquela família não está naquela situação por uma escolha. Mas na maioria das vezes Por quê? Por vicissitudes, por situações que ela não teve como evitar. Algumas vezes, um membro daquela família se envolveu num uso de algum tipo de substância que virou um uso prejudicial, e aí a gente sabe que o álcool e outras drogas podem ocasionar violência. Entender que aquela mulher que está ali na frente, de repente ela é uma mãe solo, é uma mulher que tem aqueles filhos e que foi abandonada pelo companheiro, e para ela é muito difícil conciliar o trabalho com o cuidado com os filhos e com o percurso pela rede em busca de apoio, em busca de direitos, até porque ninguém fala, mas eu vou falar. Também temos a violência institucional, temos profissionais e profissionais, temos situações que a única coisa que a pessoa precisa naquele primeiro momento é que nós a olhemos sem julgamento. Sem julgamento. E aí mostrar, olha, esse serviço, eu costumo fazer dessa forma. Eu sou assistente social, esse serviço ele tem essa finalidade, o motivo do encaminhamento da sua família foi esse. A partir do momento que chega, nós somos obrigados, no prazo de 24 horas, a comunicar ao juiz sobre o acolhimento emergencial, o conselheiro tutelar que fez o encaminhamento também faz. Aí a família tem medo, não, mas eu vou ficar sem meu filho, eu vou ficar sem meus filhos. É assim que eles chegam, né? E a gente acalma, calma, nós estamos aqui como um apoio, aquilo que for possível, aquilo que for garantido pelas normativas, pela lei. Nós vamos trabalhar com outros profissionais, nós vamos trabalhar com outros serviços, por isso é importante que nós compreendamos o que aconteceu. É possível que você fale para a gente o que aconteceu? E aí, a partir desse momento que a pessoa se sente à vontade, né? Algumas mais rapidamente, outras demoram um tempo, mas veja só, eu tenho sempre isso comigo. Nós que somos os profissionais, precisamos ter um olhar ampliado e precisamos estar capacitados para acolher de uma maneira diferente. Se essa família passou em vários lugares, se ela tem uma vida complicada, se ela tem dificuldades para sobrevivência ou dificuldades por conta de uma violência intrafamiliar, se ela também de repente passou em algum local e a resposta não foi aquela que ela esperava, tudo isso chega pra gente. No serviço de acolhimento é assim que as famílias chegam. Por quê? Eu vou entrar numa seara um pouco delicada, me ajudem, me complementem, me corrigem. Hoje, apesar de todos os investimentos, de todos os esforços empreendidos pelos diversos atores do sistema de garantia de direitos, pelas várias políticas setoriais,
pela nossa cidade, né, que é uma cidade que investe na infância, precisa investir mais, nós não temos dúvidas, estamos todos trabalhando para isso. A gente sabe que é muito, 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 muito importante que os profissionais, eles estejam preparados. Por isso da importância de nós nos capacitarmos. Com certeza. Permanentemente. É uma das um desafio posto, né? É implementar a capacitação permanente. Nós estamos aí nos capacitando entre nós, né? Trocando sempre, aprendendo, né? Nos capacitando entre nós aqui, aprendendo também com a família que chega para o atendimento, porque eles nos ensinam muito. E tem um desafio maior, porque as questões estruturais do país, aí, a saber do mundo, que também refletem no Brasil, o advento da pandemia, eu acho que é importante falar, porque a pandemia está controlada, mas ela deixou lá, né, Deixou muitos desafios, né? Muitos desafios para os gestores, principalmente, para nós técnicos também, que estamos ali na ponta, na lida com a família. Eu acho que é mais um desafio da política de assistência, fortalecer o RH. Precisamos ter mais pessoas para que nós tenhamos condições de diminuir o tempo de efetivamente cada família ela tem uma necessidade, existe ali uma orientação, mas, por exemplo, eu como trabalhadora de CREAS que fui, eu tive algumas famílias que por um período de um mês eu atendia essa família 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, porque exigia. Então não tem uma regra assim, eu vou atender uma vez por mês e isso vai dar certo. Não, porque acontecem situações, porque a família demanda, porque a gente precisa acompanhar, porque de repente a família ela vai buscar um encaminhamento, tem uma dificuldade ali, e aí o papel do técnico é fundamental, porque o técnico vai conversar de técnico para técnico, para sinalizar, sabemos as dificuldades que existem, mas nesse caso precisamos, enquanto rede intersetorial, criar uma estratégia. Não é uma situação que podemos dizer espera. Por quê? Se nós que operacionalizamos uma política, representamos o Estado, não conseguirmos dar o aporte necessário, o apoio, facilitar da maneira correta, nós também não podemos responsabilizar a família. Por quê? Assim, não dá para culpabilizar a família se nós ainda não fizemos aquilo que é prerrogativa do Estado, e nós somos aí os agentes, né? Sim. E nós precisamos fazer esse trabalho, nós precisamos proporcionar até para avançar no acompanhamento, né? Porque o acompanhamento é gradativo, cada família é única, cada família tem a sua história de vida, cada família tem um ritmo de assimilar aquilo que a gente passa. A maioria dos casos envolvem questões de saúde mental, e aí a gente também não consegue trabalhar descolar da política de saúde mental, falando daquilo que hoje é o meu desafio, que estar com um adolescente dentro do serviço de acolhimento é bem diferente do que atender um adolescente que chega em um serviço. É muito diferente. E aí o que eu percebo? Quando existe a insuficiência de trabalho, a insuficiência de política, a insuficiência de respostas, a situação se agrava, e se agrava grandemente. E aí o Conselho Tutelar, ele fica numa situação de seguir aquilo que está posto, né? Aplicação das medidas. Mas veja bem, existem várias medidas a serem aplicadas antes do acolhimento institucional, que é uma medida provisória e excepcional. E aí o papel do conselheiro tutelar é bem desafiador, né? E evitar esse acolhimento, né? Ao ponto de chegar a esse acolhimento. O acolhimento também é traumático para essa criança, para esse adolescente, né? Então é o último do último recurso, né? Então o conselheiro ele vai aplicar ali as medidas até para que haja uma resolução daqueles problemas sem que chegue nesse ponto final aí de um acolhimento, né? Medida excepcional e provisória, mas aí eu falei tudo isso justamente para dizer assim, olha,
quando nós não temos o aporte necessário de investimento, consequentemente a violação vai se agravar. E aí, em algumas situações, eu tenho essa observação que chega de um jeito que não há tempo hábil para reverter. Infelizmente, a medida de acolhimento, ela acaba, o provisório, ela é aplicada porque naquele momento não se encontrou uma família extensa. Situações que acontecem no fim do dia que não tem como conversar, final de semana, domingo, à noite, 2 da manhã. Eu conheço um pouco, né, já dos desafios, né, dos conselheiros tutelares também. E a gente, quando chega para a gente no nosso serviço, que é uma casa de passagem, um abrigo provisório, o que nós fazemos? Nós tentamos acessar toda essa rede e também, ainda na troca com os conselheiros tutelares, com outras profissionais da rede, identificar a possibilidade de fazer um estudo rápido, né, um estudo o mais breve possível, para tentar fazer com que esse acolhimento seja evitado. Nem sempre é possível. Quando não é possível, fica com a gente até que a gente conclua o nosso estudo. Normalmente a indicação é que fique por 3 meses no máximo. Existem situações diferenciadas, e aí é a critério técnico, a critério, né, da direção e dos técnicos que estão ali responsáveis pela instituição, aí abrigo provisório. E quando a gente entende que naquele momento não é possível o retorno, ainda assim, a gente já avalia se existe a possibilidade de trabalhar essa família para um retorno a médio e longo prazo. E aí pensar que esse longo prazo, o indicado é que ele não ultrapasse 2 anos. Que antes disso, alguma alternativa seja encontrada para restabelecer os direitos dessa criança em relação ao convívio familiar, seja na família natural, na família extensa, ou em última instância, após toda a tramitação, né, da prerrogativa judicial, em família substituta. E aí, só para as pessoas entenderem, Kátia, porque assim, a pessoa, né, que não faz parte da rede de proteção, né, o munícipe, ele não entende, às vezes, talvez, assim, como é que são esses processos, né, até chegar aí a criança adolescente, perder ali, aliás, a família perder ali o poder, né, o poder da criança adolescente, ir para o acolhimento e depois até perder uma guarda posteriormente, né, enfim, chegou no Se Acolhe, né, o ponto de chegar no Se Acolhe, a partir desse momento, qual é o trabalho a ser realizado? Então, o primeiro... Sim. Cátia, eu pedi até para indo nesse caminho que o Marcos trouxe, só para fazer um resumo aqui, né? O pessoal que está chegando agora também, a gente está olhando ali que começou a entrar na live. Então, com a Cátia Aires aqui, técnica da assistência social, serviço de acolhimento de crianças e adolescentes. Acolhimento é uma medida de proteção das crianças que estão em risco. Né? Então, ela é uma representante que atua diretamente lá no dia a dia junto com os técnicos, né? Maria, o pessoal que a gente trabalha no dia a dia. Um abração especial a eles, né? Que fazem um trabalho excelente, tem paciência aí conosco, né? É isso aí. Mas eu acho que é importante, né, essa reflexão e trazendo, né, uma comunicação mais acessível para o munícipe, né, para o cidadão aí que está vendo a gente agora. O que acontece, né? Por que a criança chega no serviço de acolhimento? Então, a criança ou adolescente chega no serviço de acolhimento sempre que está passando por uma situação de risco social ou pessoal, e normalmente esse encaminhamento ele é feito, na maioria das vezes, pelo Conselho Tutelar, e nós também recebemos encaminhamentos da Delegacia da Infância e Juventude, mas qualquer munícipe que, de repente, encontrar uma criança numa situação de risco, o indicado é que acione o Conselho Tutelar, porque já é um órgão preparado que vai saber quais são os procedimentos a serem adotados até para tentar se evitar o encaminhamento para um serviço de acolhimento. O serviço de acolhimento que eu trabalho é um abrigo provisório, e a partir do momento que a criança ou adolescente chega para a gente, o primeiro passo é acolher adequadamente.
compreender que a chegada, e às vezes a gente recebe até criança ou adolescente que nos procura espontaneamente. Abrimos a porta e procuramos compreender a situação, né? E acolher essa criança, compreender. A partir daí, a gente, com essas informações que a criança trouxer conforme a sua possibilidade de acordo com faixa etária, ou adolescente que consegue se expressar e trazer mais informações, a gente cuida, no sentido de dar um tempo, assim, às vezes de um dia para o outro, até para conversar, ou para nós nos colocamos à disposição, procuramos mostrar como funciona a nossa casa, e tentar entender o que aconteceu antes da chegada ali, explicar assim, aos poucos, se colocar disponível. Olha, se tiver alguma coisa que você queira falar, que você lembre, que você precise, você pode procurar uma de nós para conversar a qualquer tempo. E a gente procura fazer esse trabalho em equipe para que não fique centrado na figura de uma pessoa, porque quando uma estiver em outra atividade, né, tem sempre alguém, e os próprios educadores também fazem essa acolhida, têm esse cuidado de organizar os cuidados relacionados à vida diária. Entender se essa criança, se a adolescente estava na escola, se não estava. Aí tentar identificar se tem um pai, a mãe, ou se veio porque, de repente, fugiu da violência que sofria na casa da mãe e do pai. Mas você tem uma avó, sua avó mora onde? Você tem alguém que você gosta? Você tem alguém que seja importante com quem você gostaria de falar? E aí a gente também acessa a nossa rede de informação social para verificar se existe um histórico dessa criança, desse adolescente, da família. Se a gente identifica que tem um histórico, a gente aciona o outro serviço da Secretaria de Assistência, que é o CRAS, o CREAS, começa a dialogar para compreender, explicar. Normalmente a gente avisa o juiz no prazo de 24 horas que recebemos, independente de quem tem encaminhado, se foi o conselho, se veio por demanda espontânea, se foi um vizinho que trouxe, se foi a escola que acionou, e também copiamos já para a rede, para aqueles serviços que a gente identifica que são importantes, a gente copia esse comunicado de que essa criança, a gente noticia, olha, essa criança chegou aqui para a gente. Se a criança ou adolescente chega e a gente já consegue um número de telefone, a gente já tenta fazer contato com esse familiar. Nós nos colocamos à disposição no sentido de agendar um horário para conversar, para compreender o que aconteceu, se a pessoa sabia ou não sabia. A gente faz tudo isso considerando a criança e o adolescente como sujeito de direitos, ou seja, no tempo deles, com concordância deles, algumas ações. Por exemplo, visita. A visita, ela é liberada, mas a gente tecnicamente também avalia algumas situações que, de repente, naquele momento, a visita é melhor deixar para o dia seguinte, depende de como a criança chega. Se chega uma criança, por exemplo, e ela verbaliza, não quero receber nenhum familiar, não quero visita de ninguém, adolescente faz mais isso, né? Naquele momento, a gente acata. Isso não significa que a gente não vá trabalhar para compreender o porquê aquilo aconteceu e aos poucos ir fazendo uma reaproximação. Consegui responder? Consegui, perfeito, perfeito. Eu acho que, de modo geral, assim, fazendo um paralelo com o que eu acho que a população, as pessoas pensam, né? O que eu acho que era o que eu pensava antes, né? Geralmente a gente acha que é como uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, você vai lá tomar um remédio, e esse remédio vai resolver o problema todo. Né? Mas os conflitos, as dificuldades, né, os desafios que a família tem, são vários, então não tem uma única solução. Né? Então aí que entra o serviço, né? O conselho faz acolhimento quando a criança está em risco, e aí a assistência social, dentro do serviço de acolhimento, vai fazer essa conversa com todos os órgãos, buscando que a criança possa voltar com a família, se não for possível, se houver risco, preferencialmente a família em primeiro lugar, depois a família extensa. E não havendo possibilidade, num percurso de um acompanhamento a médio prazo pela rede, né? A rede aí é falar intersetorial, várias políticas públicas. A gente, normalmente, quando a situação
já é de conhecimento da vara da infância quando a indicação é de acolhimento institucional, de permanência naquele momento, sob a medida protetiva, né, de acolhimento, após um percurso longo, somente o juiz ele tem a prerrogativa de decidir pela destituição do poder familiar. Ainda assim, a família tem direito ao contraditório, ou seja, essa família precisa ser ouvida, ela precisa ser também apoiada em suas necessidades. Não existe uma decisão isolada de um profissional ou de um serviço, não há isso. Existem normas, existem regras, nós temos assim as normativas, o ECA, e ali no ECA se garante a proteção integral, mas essa proteção integral ela precisa que todos os serviços caminhem de mãos dadas, dialoguem e tenham como foco apoiar a família no sentido de trabalhar para que ela atinja essa autonomia, para que ela supere essa fragilidade, para que ela consiga se reconhecer dentro daquele território, dentro daquele espaço e reconhecer os serviços como um local de apoio e não algo que quer, de repente, prejudicar ou tirar. A gente sabe que quando se trata de violência, eu vou falar um pouco da violência intrafamiliar, existem as questões culturais também que contam muito, né? Então, de repente, na década de 70, década de 80, nós não tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a forma de educar era mais permissiva de umas palmadinhas, e hoje, após o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu sinto que existe uma necessidade de um trabalho com famílias no sentido de focar no esclarecimento de que, olha, eu sou mãe, eu sou pai, né? Eu tenho os meus direitos e os meus deveres. E o fato de eu não poder, né? Essa coisa que falam por aí de que o ECA estragou. Não, pelo contrário, o ECA é um garantidor de direitos. E aí é justamente o ECA que protege para que todas as crianças, todos os adolescentes, independente da origem, da raça, da religião, tenham acesso a cuidados básicos, à proteção. E a gente precisa trabalhar com os pais justamente isso. Como que eu coloco o limite de uma maneira não violenta? Como que eu acompanho a vida escolar do meu filho de uma maneira que, naquele momento que as dificuldades aconteçam lá na escola, com quem que eu converso, quem pode me apoiar, quem pode avaliar se existe a necessidade da entrada de um outro serviço, de um outro profissional. Então, os serviços, eles estão para apoiar, para orientar, para contribuir para que as famílias fiquem bem e as crianças, adolescentes e os demais membros fiquem bem cuidados, protegidos. E aí, quando você fala de violência familiar, alguns momentos a gente identifica que aquele padrão de colocação de limite com certo exagero é cultural. Na época que aquele pai era criança, ele sofreu violência. Na época que aquela mãe era criança, ela sofreu violência. E como vamos trabalhar para a mudança, né? A mudança da forma. Isso é um processo a médio prazo, a longo prazo. Não existe uma fórmula mágica. Uma receita de bolo ali, né? O melhor profissional, qualquer profissional, ele precisa do olhar complementar do outro. Qualquer serviço, por melhor que funcione, ele precisa do olhar complementar do outro serviço. E quando a gente fala de políticas e de serviços com papéis complementares, é muito importante o diálogo. E a centralidade, o foco no cuidado e na proteção. É isso aí. É importante, né? Eu acho que esse assunto é muito importante para todos nós, né? Essa convivência saudável, né? Familiar e comunitária. E né, a Cátia trouxe agora essa reflexão sobre a violência, que eu acho que é fundamental. Né? A gente tem um livro que é muito interessante, que a gente logo no começo, né, do mandato, a gente já tem contato, que é o Comunicação Não Violenta. Né? Como a gente pode comunicar melhor o nosso ponto de vista, ou escutar o outro, né, no ponto de vista dele, sem que a gente imponha, né, sem que a gente agrida. Então, isso é um tema muito. É um tema desafiador.
Eu gosto muito desse livro. É um livro que eu leio e releio. Eu sempre estou consultando. Ele fica assim como um dos meus prediletos. A gente fala do afeto. O afeto no sentido de fato, de se afetar, né? Eu me afeto com essa situação, mas eu não posso simplesmente, por exemplo, no diálogo com uma família, né? Eu não posso fazer por ele, mas eu preciso despertar, contribuir para que um processo de reflexão aconteça. Assim, precisa ter uma escuta ativa. Então eu recebo uma mãe que de repente ela já foi 5 vezes, 10 vezes atrás de uma questão de uma matrícula de escola e a gente percebe que ou por uma barreira cultural ou pelo cansaço de percorrer, né, pelo excesso de tarefas que ela tem, ela já não dá mais conta, de repente naquele momento ela já não sabe mais o que fazer, ela já não confia mais em nada, em ninguém. Às vezes o primeiro passo, além de acolher, precisa mostrar alguma coisa concreta. Olha, tá vendo aqui? Isso aqui. E aí como que eu particularmente faço isso no meu processo de trabalho? Contatando a outra política, explicando a situação e pedindo ao colega, né? Não, isso fica muito mais fácil quando nós temos fluxos e protocolos vigentes e claros. Mas, como falei, nós trabalhamos com realidade, né? E com realidade da população ou empobrecida, né? Aí entender esse processo de empobrecimento, de miserabilidade, de dificuldades para sobreviver, com as questões ocasionadas pela desigualdade social. Então não dá para atribuir à pessoa, ao indivíduo, a culpa por estar dentro da sociedade naquela situação, sem que antes a gente olhe para esse indivíduo, para essa família, para essa pessoa e de fato perceba o que o Estado precisa fazer para que minimamente o processo reflexivo seja possível. E a gente fala assim, vamos falar, não aderiu. Gente, quando eu trabalho, que eu passo do meu horário de trabalho algumas horas a mais e que eu de repente não me alimento, não supro uma necessidade básica, eu sinto já um prejuízo, uma dor de cabeça, a minha atenção diminui. E aí quando a gente fala das famílias, boa parte das famílias vivem esse processo decorrente dessa questão estrutural de desigualdade social, de estar agravada pela pandemia, de não ter o mínimo para sobreviver. E olha que Santos, nosso município, investe, nós temos o programa municipal, o PNF, de transferência de renda, nós temos investimentos diferenciados, mas ainda temos um caminho longo a percorrer. Por quê? Porque trabalhamos com realidade, porque as famílias estão dentro de um território, esses territórios eles sofrem mudanças, essas mudanças elas incidem sobre essas famílias e essas famílias elas precisam, por isso a importância dos serviços do território, de saber, olha, quando eu estou passando por uma situação de dificuldade relacionada à sobrevivência, eu preciso procurar o serviço CRAS, proteção básica, porque lá vai ser acolhido, vai receber uma escuta, e inicia-se um processo de cuidado. Quando há esse cuidado preventivo, a gente consegue atingir o nosso sonho, diminuir o número de crianças e adolescentes acolhidos, diminuir o tempo de acolhimento, porque é uma violação de direitos. Tem estudiosos, né, estudos já comprovam que a prorrogação assim, do acolhimento institucional traz prejuízos, muitos prejuízos para o desenvolvimento. E aí a gente está falando aqui de defender o estatuto da criança, de defender a proteção integral, e como faremos isso? Juntos, sociedade, nós que somos os agentes, né, colaborando com os nossos gestores, fazendo o nosso melhor, nem a impotência e nem a onipotência, né? Sim. Acho que a potência. E todo mundo, toda família, todo adolescente, toda criança tem alguma coisa maravilhosa que só precisa
aflorar, sabe? Precisa ganhar esse tempo, essa confiança. E eu amo, eu falo que eu sou apaixonada por cada criança e cada adolescente que chega e olho para cada um como único e tenho uma motivação grande para dar minha pequena contribuição. Talvez não seja o ideal, né? Talvez não seja o suficiente, mas é o melhor que eu consigo e eu não posso deixar de fazer o meu melhor. Até porque, só para que vocês me conheçam um pouquinho, acho que isso é interessante. Eu sou de uma família de 7 irmãos, eu fui a primeira a fazer curso universitário, eu fui beneficiada, claro, por uma política de ação afirmativa ProUni. Eu gosto muito de política pública que beneficia, né, a sociedade como um todo, universalista. No caso da política de ação afirmativa, é para corrigir uma defasagem histórica. Então, a intenção, aumentar o número de pobres e negros, né, dentro das universidades, dos espaços, proporcionar a chance de mobilidade social. E aí eu entendo que a educação, ela é importantíssima, é a forma mais segura de que a gente consiga, de fato, formar Ela é o alicerce, né? cidadãos melhores. Sim, a educação é o alicerce, né? Ali que você vai construir ali a formação do cidadão e de uma sociedade mais fortalecida, né? Olha, nós temos aqui várias pessoas, né, dando boa noite, né? Então, a Vilma Alves dando boa noite, a Lúcia Almeida dando boa noite, tá? Temos o Eduardo, a Deise, a Inês, temos também aqui a Sandra, que colocou aqui, olha só, muito bom, quanto mais informações sobre os direitos das crianças e famílias que sofrem achando que não tem saída em suas dificuldades, está livre, essa live está ajudando com certeza, dando esperança para dias melhores, parabéns. Obrigada. É isso aí. Obrigada. Tá bom? Vale a pena mostrar. Vale a pena, esse que é o nosso papel, né, também, que é levar a informação, né, levar a conscientização para as pessoas poderem conhecer os serviços, né, conhecer as políticas públicas que temos aqui no nosso município, né, e levando essa informação, as pessoas com certeza elas vão saber aí quem procurar, quem se socorrer, né, e como a Sandra falou, vão enxergar ali uma luz que vai dizer, não, eu tenho uma saída, eu tenho uma direção, eu tenho onde recorrer, é isso. Tem alguma pergunta? Rafa, tudo certo? Eu acho que sim. Tá bom. Eu acho que a gente teve esse espaço maravilhoso, né, partilha, da Carta pode trazer novas reflexões para todos nós. Né, e é importante a gente saber o que é o acolhimento, né, porque algumas pessoas ainda pensam, poxa, um orfanato, ou instituições que não existem mais no nosso sistema. Né? Desde aí da Constituição, esse Estatuto da Criança, quando a criança está em risco, ela vai para um serviço de acolhimento e lá é trabalhado várias habilidades e buscando entender o que aconteceu, né, para que a criança se voltar para a família, volte e esteja protegida. Né? Se não, procure outro familiar, porque o lugar preferencial da criança naturalmente é na família. E aí eu pedi para eles colocarem o para elas, né? Talvez as pessoas fiquem pensando, para elas, famílias, independente do formato, independente onde mora, independente da condição social. Eu entendo que esse trabalho, né, a família que está numa situação que tem mais acesso a bens, que tem mais acesso a serviços, tem mais acesso à informação, pode também ser uma rede de apoio de uma família que de repente está passando por uma questão de fragilidade, seja em decorrência de aspectos referentes à sobrevivência ou a outras questões, né, por exemplo, violência. E no momento eu estou participando do Conselho Municipal de Assistência como conselheira suplente, representando os trabalhadores, e eu tenho tentado contribuir para que nós avancemos no sentido de melhorar, de aprimorar. Não existe uma receita, não existe... realidade muda,
famílias são histórias diferentes. Por vezes houve uma demora gigantesca para que essa família chegasse, ou essa dificuldade aparecesse, chegasse ao conhecimento, inclusive dos serviços, né? E aí eu chamo a atenção para o papel da escola, né? Onde a criança e o adolescente passam um período grande, a importância de um acolhimento adequado, de uma escuta ativa. E aí eu sempre digo assim, se alguém chega para mim, eu não sendo a técnica aqui, pessoa comum, né? Muniz. Se alguém chega para mim e faz a revelação de uma violência, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Seja educador, seja profissional de algum, aciona o conselho tutelar, conversa, dialoga, porque o que não dá é para a criança revelar uma situação de violação que ela sofre em um espaço, e isso virar um comentário, virar como se fosse, olha, a Copa é amanhã. Então, essa informação, quando chega para o profissional que tem e aí eu conduzir adequadamente, né, o encaminhamento dessa situação para evitar a revitimização da criança, para evitar a exposição da criança. E aí nós temos aí o artigo 13, né, e o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante isso mesmo, né, que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente, eles são obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, né, da respectiva da sua localidade ali, né. Então, aí o 245 ainda complementa, né, que seja ele professor, médico, né, o profissional da área da saúde, seja lá quem for, tem que avisar a autoridade quando ela vê ali uma suspeita ou uma confirmação ali de maus tratos, avisar a autoridade competente. E aí, assim, a partir do momento que foi feita a notificação, que o órgão competente está noticiado, acalmar, acolher, porque a providência vai ser tomada, e aí tem cuidados. Algumas vezes exige o encaminhamento para IML, para realização de exames, alguns procedimentos de profilaxia em situações de violência sexual, né? E são competências de vários serviços, cada um tem o seu papel. Eu acho importante o diálogo, a complementariedade, mas também a delimitação de papéis. O importante foi noticiado, o órgão noticiado cumpre aquilo que é determinado, que é prerrogativa dele, se coloca à disposição para colaborar na construção em rede, e aguarda, e assim o diálogo vai acontecendo. Agora, o que não pode é essa informação, que é uma informação tão delicada, ela ficar circulando, virar um comentário como se fosse um comentário de Copa do Mundo. Eu acredito que isso aqui em Santos não aconteça, né? A gente tem esse cuidado de preservar a criança, o adolescente, de evitar a exposição. E, gente, eu acho que é super importante. Eu falo isso desse lugar de quem retomou há pouco tempo também, mas que nós estejamos participando dos conselhos de direito, seja do CMDCA, do CMAS, levando a nossa dúvida, a nossa contribuição, ajudando a definir como o serviço vai ser aprimorado, o que tem, o que está faltando, o que está a mais, qual é a minha necessidade, qual é a necessidade do meu bairro, qual é a necessidade coletiva, qual é a minha necessidade profissional. E é uma construção diária. Correto, é isso aí. Olha, Kátia, estamos chegando aqui nos minutos finais, tá? Até nos estendemos um pouquinho aí na nossa live, porque o papo tá bom, tá delicioso, uma pessoa assim que tem um conhecimento vasto aí, que tem uma experiência gigantesca, né, dentro da assistência, dentro da rede de proteção. Então, cabe a nós aqui, tanto o Rafa quanto eu, né, lhe parabenizarmos, né, mais uma vez pelo trabalho de excelência que você desenvolve, né, e pela pessoa, o ser humano que você né, com a humildade de ter se desprendido aí dos seus afazeres, do seu dia, para poder estar aqui conosco, né, e passando essa informação às demais pessoas. Então, por isso, meus parabéns, né? E aqui eu quero deixar muito obrigado a todos vocês que também, né, se dispuseram a estar conosco nesse dia, né, aprendendo
muito, né, com essa pessoa ilustre que nós temos aqui, tá? Então nós pedimos a você que compartilhe, que curta, né, que comente, que sempre participe, porque isso vai estar repercutindo para outras pessoas, como nós estávamos comentando, né, antes da live, né? Nós temos que disseminar o bem, né? E isso essa informação é o bem para o próximo e vai chegando ali no ouvido de um, de outro, né? E nós vamos disseminando o bem aí para todos, tá bom? Kátia, deixo aqui com você as considerações finais, tá bom? Aí você deixa os seus contatos, o seu e-mail, Face, Insta, tá? Para pessoas, quem quiser, poder entrar em contato contigo, tá bom? Obrigada, Márcio. Obrigada, Rafael. Eu costumo dizer que o cotidiano profissional ele é desafiador, mas ele também traz coisas, pessoas, né, maravilhosas, os dois. Eu sempre tive uma facilidade grande de interagir, mesmo com o meu gênio forte, assim, né? Ele sempre dando aí o olhar da complementariedade, porque eu tenho certeza que o nosso foco é o mesmo, é cuidar de crianças e adolescentes, é promover famílias e a gente não tira, né? Nós não tiramos o nosso olhar do foco, que é a proteção de crianças e adolescentes e com isso também o cuidado, né? No âmbito da política de assistência das famílias, pensando na corresponsabilidade do Estado sempre. E eu sou muito grata, eu gostaria de aproveitar para agradecer a minha chefe, né? Eu vim aqui, comentei com ela que viria, né? A Larissa, agradecer a minha coordenadora, Dani Rufino, pessoa bem carinhosa, há pouco tempo está conosco, mas tem demonstrado aí uma disponibilidade para ouvir, que eu entendo muito importante. Aproveitar, agradecer também as oportunidades que eu tive na gestão do agora deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. De alguma forma eu me sinto parte, né? Porque sempre digo, como trabalhadora da assistência, o meu foco sempre foi fazer o melhor trabalho para a população. Então, independente, eu nunca trabalhei pensando, olha, eu trabalho porque esse é o prefeito, aquele, nesses meus 29 anos de prefeitura, eu sempre trabalhei pensando em atender, em servir a população de Santos com o meu melhor, até como uma forma de retribuir tudo aquilo que a vida tem me proporcionado, e de tentar também, de alguma forma, ir lançando sementinhas para que outras Kátia Aires aí se formem, né? Sim, Maria, Joanas, e que possam ocupar um espaço digno na sociedade, que possam fazer a diferença na vida de algumas pessoas, na própria vida, e que nós, enquanto país, que eu penso grande, sou pequenina, né? Sou uma folhinha, assim, uma sementinha, mas penso grande, assim, um governo, saímos de um período muito difícil, estamos agora vivendo um momento de esperança, que cada um de nós, do seu microespaço, possa interagir, possa fazer o seu melhor num movimento de que o nosso país se recupere de todas as dificuldades, que todas as pessoas, todas as famílias, independente do seu formato, independente das suas crenças, das suas escolhas, elas possam acessar as políticas públicas, que elas possam ter direitos, que a pesquisa seja incentivada, que surjam mais bolsas para as pessoas cursarem a universidade, que nós consigamos mais projetos que ofereçam aos jovens, principalmente os que vivem em vulnerabilidade e risco, oportunidade de capacitação para que eles consigam aí trabalhar na idade adequada, seja como aprendiz, depois trabalhar, né, ter um emprego, ter dignidade. Enquanto nós trabalhamos e as coisas assim acontecem, né? Que nós possamos nos apoiar. Muito obrigada a vocês dois. Eu estou disponível. Meu Facebook é Kátia Aires. Vocês me encontram, eu estou disponível. Quem quiser trocar, quem quiser me dar uma dica, fazer uma observação sobre uma fala, eu estou disponível.
Meu Instagram é o meu nome completo, Kátia Aires dos Anjos, eu estou lá também. Eu estou nas reuniões do CMAS, entra no portal da prefeitura que tem as datas das reuniões, quem quiser conversar comigo pessoalmente, de repente levar uma ideia para a gente trocar. E estou aqui com um desafio gigante para mim enquanto pessoa. Graças a Deus, por uma política pública, que eu volto a falar o ProUni, vocês me escutam hoje. É esse lugar de fala. Uma criança que de repente poderia não ter acessado a escola, que poderia não ter acessado tantos direitos. E assim, é mérito meu, mas eu quero recordar um professor que ele descanse agora, está em paz, mas a gente precisa de liberdade substantiva. A criança e o adolescente, a família precisa de oportunidade, mas precisa também de condições para usufruir dessa oportunidade. Por quê? Um adolescente que consegue uma bolsa para fazer um curso, para fazer que seja um curso profissionalizante, universitário, e que mora num território que o acesso é fácil, é uma realidade. Uma criança que mora no morro, que mora numa limoa, que mora num rádio clube e que consegue a mesma bolsa, ela vai enfrentar muitas dificuldades, outros desafios maiores. Então, que essa Santos maravilhosa que nós já temos, ela cada vez mais, se amplie e que cada vez mais nós temos visto algumas ações da continuidade do governo, de olhar para os outros territórios. E assim, uma dica que eu, como trabalhadora, deixo aqui é de pensar no lazer como um direito também, né? E aí o lazer nos territórios onde as pessoas não têm a possibilidade de ter o acesso ao lazer que existe na cidade como um todo. Isso já vem sendo feito, mas eu peço que, dentro do possível, que nós consigamos ampliar essa presença, porque a presença do poder público no território facilita bastante a vida das famílias, e quando se trata de criança e adolescente, o brincar é fundamental. O brincar é um processo, aqui eu tenho 2 educadores, fundamental para o pleno desenvolvimento. E é isso, gente, um abraço, muito obrigada. E estou lá trabalhando enquanto Deus permitir e disponível aí para nós conversarmos. E o meu papo, só para frisar, a ideia que eu tenho é de iniciar um trabalho com as famílias de diálogo no território. Eu quero ir como profissional no território, falar para as mães, falar para as mulheres, falar para os maridos que quiserem participar também, falar sobre o que é a nossa cidade. Quanto mais os serviços estiverem no território, eu acho que mais haverá prevenção e menos situações envolvendo riscos. E quando a gente fala em território, a gente não fala necessariamente ir assim de uma maneira descolada do território. A gente fala de aproveitar os espaços que já existem no território e que de repente os profissionais que trabalham lá não conseguem desenvolver além daquilo que já está posto, mas para de repente usar o espaço da escola, o espaço de uma entidade que presta algum tipo de serviço, até para colaborar para que esse serviço seja aprimorado. As faculdades, as escolas, os núcleos ali. Exato. São lugares que podem propiciar essas oportunidades, E aí é aquilo. Acho que prevenção e conscientização são 2 palavrinhas-chave aí para que a garantia de direito ela seja de fato aí, garantida, e que não haja tantas violações, e tantas violências no núcleo familiar, E a gente tem, só para frisar que assim, aqui eu considero em tudo Santos como uma cidade de referência no aspecto de, fui moradora do Guarujá há muitos anos, e enquanto morei lá, fui uma das pessoas que sobrecarregava o sistema de saúde de Santos, porque eu sempre vinha para atendimento nos serviços aqui. Então, quando a gente fala do gestor local, do gestor de Santos, a gente precisa olhar para o desafio que está posto a ele, de repente receber demandas dos municípios vizinhos e Santos acaba sendo referência dos municípios vizinhos, Exatamente, em vários aspectos. Eu também
morava no Guarujá e estudava em Santos, no Escolástica Rosa. Fiz técnica em nutrição lá, você veja. Então, Santos é uma cidade maravilhosa, uma cidade que eu amo, acolhedora. E aí eu espero que a gente consiga cada vez mais evoluir da lógica da caridade para a lógica do direito. Olha, não posso aqui deixar de passar aqui algumas outras mensagens que estão surgindo, tá? Então a Esther também falou uma aula sobre políticas públicas, muito bom. A Maria José Muglia Rodrigues coloca aqui, parabéns, minha querida Kátia, que você continue sendo uma luz no caminhar das pessoas mais vulneráveis, fazendo com que elas possam ser protagonistas de suas próprias histórias, muito bom. E exercendo também sua cidadania. Grata pelo seu trabalho, inspirador para tantos, e aí ela continua aqui, vamos lá, para tantos colegas, assistentes sociais e também profissionais de outras áreas. É isso aí, parabéns. Obrigada, gente, muito obrigada. Zezé é uma querida, uma pessoa que me acolheu num momento bem delicado da minha vida profissional, ela, a doutora Thelma Freire, e outras pessoas, e justamente faz a diferença a gente encontrar uma pessoa que se afeta com a nossa situação, que nos acolhe, que nos auxilia para que a gente consiga esse protagonismo, né? Eu sou parte de cada uma de vocês, de cada um que passou pelo meu caminho, dos meus professores, dos colegas, né, que com tanta tranquilidade conseguem interagir com foco em realizar um melhor trabalho, que relevam às vezes, né, um momento, como também procuro fazer, e é isso, nós estamos aqui para colaborar com a nossa cidade, para colaborar com os nossos gestores, de uma maneira que a população santista, que principalmente no meu caso, usuária do serviço da assistência, né, da nossa política, nossas crianças, nossos adolescentes acessem os direitos, e a gente está aqui para trabalhar com seriedade, para trabalhar com responsabilidade, para trabalhar com técnica também, aí é o equilíbrio, né, entre o técnico e o humano, para que a gente consiga avançar. Às vezes a gente fica um pouco, desanima um pouquinho, mas hoje coloquei alguns tons aqui de esperança, né? E eu espero que vocês tenham um sucesso, que nós possamos nos encontrar mais vezes, conversar mais vezes, e quem sabe realizar alguns outros projetos coletivamente por aí por Santos, para auxiliar nossos gestores, porque eu sempre parto desse princípio: criticar, mas qual é a diferença que você faz na vida daquele que chega para você? E aí, para encerrar, eu quero lembrar da minha querida, amada professora, que agora descansa, Abel Calil, que me ensinou a responsabilidade enquanto profissional da assistência social, né, assistente social que sou, de acolher, de olhar para essa família e de direcionar, não direcionar no sentido de decidir por ela, mas direcionar para que o acesso a essas outras políticas aconteça de fato. E isso se faz com técnica, mas para que essa técnica possa ser aplicada, primeiro a gente precisa acolher, a gente precisa se afetar no bom sentido e abrir esse campo de comunicação que o vínculo abre, de as pessoas entenderem que nós nos importamos, que nós não a culpabilizamos por aquela situação, que nós reconhecemos o nosso país, a história do nosso país, a história das famílias sobre as quais incidem as expressões da questão social, e aí inúmeras, que nós nos afetamos com a discriminação, seja ela de qualquer tipo, que nós não aceitamos, que nós falamos desse lugar de quem acredita que é possível um país desenvolvido e feliz, e onde todas as pessoas sejam felizes, e felicidade é acessar direitos, gente. É isso aí. Aí, como o meu mestre Márcio fala, né, mestre Capoeira, ele fala que não basta só o saber acadêmico, né, tem que ter o saber humano também, que é você também ter aquela empatia, né, com as pessoas com que você vai atender, né, e é isso. Olha, é maravilhoso. Poderíamos ficar aqui horas aqui falando, né, mas infelizmente vamos ter que encerrar. Gente. Tá bom, pessoal? Tchau e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Uma boa noite.